Os povos germânicos são um grupo etnolinguístico indo-europeu, originário do norte da Europa, identificado pelo uso das línguas indo-europeias germânicas, que se diversificaram do proto-germânico durante a Idade do Ferro pré-românica. Originados em cerca de 1900 a.C., a partir da cultura da cerâmica cordada na planície norte-alemã, os povos germânicos expandiram-se para o sul da Escandinávia, e para o rio Eurípides durante a Idade do Bronze nórdica, atingindo o Baixo Danúbio em 200 a.C. A principal teoria para a origem das línguas germânicas, sugerida por evidências arqueológicas, linguísticas e genéticas, postula uma difusão das línguas indo-europeias da estepe Pôntico-Cáspia em direção ao norte da Europa durante o terceiro milênio a.C., por meio de contatos linguísticos e migrações da cultura da cerâmica cordada para a Dinamarca moderna. Com respeito às origens étnicas, evidências desenvolvidas por arqueólogos e linguistas sugerem que um povo ou grupo de povos partilhando uma cultura material comum, residia no norte da atual Alemanha e sul da Escandinávia, durante o final da Idade do Bronze. Essa cultura é chamada de Idade do Bronze nórdica, e abrange o sul da Escandinávia e o norte da Alemanha. A longa presença de tribos germânicas no sul da Escandinávia é também evidenciada pelo fato de que não têm sido encontrados nomes de lugares pré-germânicos na região. Os linguistas, trabalhando a partir das historicamente conhecidas línguas germânicas, sugerem que este grupo falava o idioma proto-germânico, um ramo distinto da família de línguas indo-europeias. As características culturais da época incluem povoações pequenas e independentes, e uma economia fortemente baseada na pecuária. O deslocamento para o sul foi provavelmente influenciado por uma piora no clima da Escandinávia entre 600 a 300 a.C. O clima quente e seco do sul da Escandinávia, de 2 a 3 graus mais quente que hoje, piorou consideravelmente, o que não apenas modificou dramaticamente a flora, mas também forçou as pessoas a mudar seu modo de vida e abandonar suas povoações. Por volta dessa época, essa cultura descobriu como extrair ferro das jazidas nos pântanos de turfas. Sua tecnologia para obter minério de ferro deve tê-los ajudado na expansão para novos territórios. A cultura germânica cresceu para sudeste e para sudoeste, sem paradas repentinas, e pode ser diferenciada da cultura dos celtas que habitavam mais ao sul nas regiões do Danúbio e dos Alpes no mesmo período. Aliás, temos um vídeo sobre os povos celtas no canal, você pode conferir na playlist Povos da Europa. Sobre a religião, os germanos adoravam as forças da natureza, como o trovão, sol, raio e lua. Entre os principais deuses, encontrava-se Odin, senhor dos mortos, dos comércios, da guerra e das tempestades. A cerimônia religiosa dos germanos era bastante simples. O culto era celebrado no alto de uma montanha sagrada, junto a uma árvore ou uma fonte, ou em outros espaços naturais em florestas. Acreditavam na vida depois da morte, e diziam que os guerreiros mortos nos campos da batalha eram levados pelas valquírias até uma espécie de paraíso, denominado Valhalla. Diziam também que aqueles que morriam de velhice ou por doença estavam destinados ao Hel. As mulheres iriam para o palácio da deusa Freia depois de mortas. Outro aspecto muito importante da religiosidade germânica eram os cultos relacionados à magia, entre os quais as de origem xamânico-finlandesa, especialmente importantes na Escandinávia da era viking. Os germanos eram em geral patriarcais, sendo o chefe da família em geral o homem mais velho desta, ou o melhor guerreiro, o que aponta para outra característica germânica, o caráter guerreiro ou belicoso da sociedade onde a guerra era tida como importante aspecto social, e que definia o status pessoal do homem. Outro aspecto era que esses povos defendiam que as terras conquistadas durante uma campanha militar deveriam ser divididas pelos melhores chefes de guerra que participaram desta campanha. Eram governados em épocas de paz por uma assembleia de homens, que durante uma guerra designavam um deles para ser o rei.
função parecida com a do ditador romano escolhido pelo Senado em épocas de guerra. Mesmo sendo uma sociedade patriarcal, a mulher era respeitada, e a monogamia era um traço da sociedade. Tinha uma escrita, que se encontra gravada em joias e em armas, mas sua função era, basicamente, decorativa e mágica. Já no plano artístico, os germanos deixaram importantes realizações no que se refere à ornamentação de objetos, como armas, cinturões, braceletes, colares e anéis. Entre as principais atividades econômicas, destacavam-se a agricultura e a pecuária. A princípio, a propriedade da terra pertencia a todo o clã, sendo que seus membros tinham o direito de usufruir determinadas áreas. Entretanto, em função das necessidades coletivas, os bosques, os pastos e a água eram explorados de forma comunitária. Era considerada propriedade individual apenas a casa familiar, pois representava o templo dos deuses domésticos e o lugar e veneração aos antepassados. Embora com produção modesta, os germanos dedicavam-se à indústria metalúrgica, fabricando belas e eficientes armas metálicas como lanças, longas espadas e machados. Nesse período, as tribos germânicas viviam em aldeias rudimentares, praticando uma economia comunal baseada na agricultura, na pecuária e nas pilhagens. Quando as terras se esgotavam, partiam à procura de outras. Por volta do século III, os godos governaram uma vasta área ao norte do Mar Negro, de onde cruzaram o Baixo Danúbio ou viajaram pelo mar, invadindo a Península Balcânica e Anatólia, na altura do Chipre. Enquanto isso, as crescentes confederações de francos e alamanos romperam as fronteiras e se estabeleceram ao longo da fronteira do rio Reno, infiltrando-se na Gália e na Itália, enquanto os piratas saxões devastaram as costas da Europa Ocidental. Depois que os hunos, no século IV, invadiram os territórios do rei Godo Hermenerico, que em seu auge, estendiam-se entre o rio Danúbio e o Volga, e do Mar Negro ao Mar Báltico, milhares de godos fugiram para os Balcãs, onde infligiram uma grande derrota sobre os romanos na Batalha de Adrianópolis, e saquearam Roma em 410. Enquanto isso, várias tribos germânicas se converteram ao cristianismo ariano através do missionário Úfilas, que inventou um alfabeto para traduzir a Bíblia para a língua gótica. Tendo derrotado os hunos nos campos catalâunicos e em Nedal, tribos germânicas migrantes invadiram o Império Romano do Ocidente e transformaram-o na Europa medieval. No entanto, foi somente com a ajuda germânica que o Império foi capaz de sobreviver tanto tempo como fez, sendo que o exército romano era quase inteiramente composto por germanos por volta do século IV. Por volta do ano 500, os anglo-saxões estavam na Grã-Bretanha e os burgúndios no Vale do Ródano. Em 507, os visigodos foram expulsos pelos francos da maioria de suas posses na Gália, e depois governaram um estado na Espanha. No século VIII, marinheiros germânicos escandinavos comumente referidos como vikings, iniciaram uma forte expansão, fundando importantes estados na Europa Oriental e na França, enquanto colonizaram o Atlântico até a América do Norte. Em 568, o líder lombardo Alboino invadiu a Itália, e fundou um reino independente que em 774 foi derrubado por Carlos Magno, que foi coroado imperador dos romanos em 800. Posteriormente, as línguas germânicas se tornaram dominantes em vários países europeus, mas na Europa Meridional e na Europa Oriental, a elite germânica acabou por adotar os dialetos nativos eslavos ou latinos. Os povos germânicos modernos são os daneses, escandinavos, islandeses, finlandeses de língua sueca, luxemburgueses, belgas de língua alemã e flamenga, alemães, holandeses, escoceses das terras baixas, ingleses e outros, que ainda falam línguas derivadas dos dialetos ancestrais germânicos. Esse foi o vídeo de hoje, não esqueça de se inscrever para não perder os próximos, e na playlist do canal você pode conferir a história de outros povos da Europa.